De onde vocês estão me assistindo? Quantos anos vocês têm? Deixem aí nos comentários. Aqui é o Oswaldo Muniz, contador de histórias, e hoje vou contar uma história que vai arrepiar vocês. Uma história real que aconteceu numa madrugada de terça-feira em São Paulo, sobre um motorista de aplicativo que aceitou uma corrida e encontrou muito mais do que esperava. Marcelo tinha 38 anos e dirigia para aplicativo há 4 anos. Não por escolha, mas por necessidade. Depois que a metalúrgica onde trabalhava fechou, restou-lhe o Corolla 2010, que ainda estava pagando, e a necessidade de sustentar a esposa e 2 filhos pequenos. Era um homem trabalhador, acordava às 5 da manhã e só parava depois da meia-noite, fazendo uma média de 15 horas diárias nas ruas. Naquela terça-feira de março, estava chovendo fino. Daquelas chuvas paulistanas que parecem névoa, mas que deixam tudo encharcado. Marcelo havia feito algumas corridas durante o dia, mas o movimento estava fraco. Era quase 23 horas quando decidiu fazer mais uma antes de ir para casa. A família já estava dormindo mesmo. O aplicativo apitou. Corrida aceita automaticamente. Destino aeroporto de Guarulhos. Partida da Marginal Pinheiros. Deve ser algum executivo perdendo voo, pensou, dirigindo-se ao ponto de embarque. A tarifa estava boa, compensaria o dia fraco. Mas quando chegou ao local indicado pelo GPS, não havia ninguém. Estacionou e esperou. Olhou para o celular. A passageira havia confirmado que estava no local. Procurou ao redor, mas só via carros passando pela marginal molhada. Foi então que, pelo retrovisor, viu uma figura caminhando lentamente pelo acostamento. Era uma mulher. Ela vinha andando descalça, com um vestido preto que já estava encharcado pela chuva. Os cabelos longos, grudados no rosto, os ombros curvados como se carregasse o peso do mundo. Mas o que mais chamou a atenção de Marcelo foi que ela estava chorando. Não era um choro silencioso, eram soluços profundos, desesperados, que ele conseguia ouvir mesmo com o barulho do trânsito. Marcelo desceu do carro preocupado. "Moça, a senhora chamou de um carro?" Ela levantou o rosto e ele viu olhos vermelhos, inchados de tanto chorar. Era uma mulher bonita, devia ter uns 35 anos, mas naquele momento parecia uma criança perdida. "Você é o Marcelo?" perguntou com a voz embargada. "Sou sim. Para o aeroporto, né? Mas a senhora tá bem? Aconteceu alguma coisa?" Ela apenas balançou a cabeça e entrou no banco de trás. Marcelo hesitou, mas entrou também. Pelo retrovisor, viu que ela continuava chorando, agora em silêncio, olhando pela janela como se estivesse vendo fantasmas. A viagem começou em silêncio. Marcelo não sabia se devia falar alguma coisa ou respeitar a dor dela. Optou por ligar o rádio baixinho. Uma música sertaneja romântica que só piorou a situação. Ela começou a chorar mais forte. Ele desligou imediatamente. "Desculpa, moça. Não precisa responder se não quiser, mas... A senhora precisa de ajuda? Quer que eu leve em algum hospital?" Ela fungou e limpou o rosto com as mãos. "Não, obrigada. Só preciso chegar no aeroporto mesmo." Marcelo olhou para os pés descalços dela pelo retrovisor. Estavam sujos, machucados, como se ela tivesse caminhado muito. "Onde estão seus sapatos?" A pergunta saiu mais direta do que ele pretendia. Ela olhou para baixo como se só agora percebesse que estava descalça. Eu saí correndo. Deixei tudo para trás." A voz dela era quase um sussurro. Marcelo sentiu um aperto no peito. Havia algo muito errado ali. "Está fugindo de alguém?" Ela demorou para responder. "Do meu marido." As peças começaram a se encaixar na cabeça de Marcelo. Vestido elegante rasgado, pés machucados, choro desesperado, fuga na madrugada. "Ele te machucou?" Mais uma pausa longa. "Não fisicamente. Pelo menos não hoje." "Como assim?" Marcelo reduziu a velocidade, ganhando tempo para conversar. "Descobri uma coisa que mudou tudo. Não posso mais viver naquela casa." Ela recomeçou a chorar.
Não posso mais olhar para ele sem sentir nojo. Marcelo parou o carro no acostamento, acendeu o pisca-alerta e se virou para ela. Olha, sei que não me conhece, mas sou pai de família. Se precisar de ajuda, pode confiar em mim. O que aconteceu? Ela o encarou por um momento, avaliando se podia confiar. Algo no olhar sincero de Marcelo a convenceu. Meu marido, ele está abusando da nossa filha. Nossa filha de 8 anos. As palavras saíram como punhaladas. Marcelo sentiu o sangue gelar. Meu Deus! Ele tentou processar o que havia ouvido. A senhora tem certeza? Vi com meus próprios olhos hoje à noite. Cheguei mais cedo do trabalho e flagrei. Ela desabou em choro novamente. Minha bebê, minha pequena... Marcelo sentiu uma mistura de raiva e compaixão. Como pai, a só ideia de alguém machucando uma criança o deixava furioso. E a menina? Onde ela está? Com minha mãe. Levei ela primeiro e inventei uma desculpa qualquer. Ela não pode saber do motivo ainda. E agora? Por que o aeroporto? Tenho uma irmã em Recife. Vou buscar minha filha amanhã cedo e vamos embora. Não posso ficar aqui. Não posso denunciar. Ele tem contatos na polícia, é delegado. Ninguém vai acreditar em mim. A revelação atingiu Marcelo como um soco. O marido era delegado, tinha influência, poder. Ela realmente estava numa situação impossível. Senhora, com todo respeito, a senhora não pode fugir assim. Esse homem não pode ficar impune. É fácil falar quando não é sua vida que está em risco. Ela respondeu com amargura. Você não conhece o Roberto. Ele é capaz de qualquer coisa para manter a reputação. Se eu denunciar e não derem nada, ele pode me matar. Marcelo ficou em silêncio, absorvendo a gravidade da situação. Uma mulher desesperada, uma criança em perigo, um sistema que parecia proteger o agressor. Como você se chama? Helena? Helena, escuta. Sei que é difícil, mas fugir não vai resolver o problema. Esse cara vai continuar por aí, pode fazer isso com outras crianças. E o que você quer que eu faça? Sou uma assistente social ganhando 2 salários mínimos. Ele é delegado, tem amigos em todo lugar. Marcelo pensou por um momento. Tenho um primo que é promotor de justiça. Gente séria, dessas que não tem preço. Se você quiser, posso falar com ele. Helena balançou a cabeça. Não adianta. É a palavra dele contra a minha. E se tivesse prova? Marcelo estava pensando alto agora. Que tipo de prova? Não sei. Gravação, foto, alguma coisa assim. Helena ficou quieta, processando a ideia. Seria muito perigoso. Mais perigoso do que deixar sua filha na mão desse monstro? As palavras de Marcelo foram duras, mas necessárias. Helena sabia que ele estava certo. Ele sempre foi cuidadoso. Nunca deixou evidências. Mas agora ele não sabe que você descobriu, sabe? Pode ser mais descuidado. Marcelo estava se envolvendo cada vez mais na situação. Olha, sei que acabamos de nos conhecer, mas quero ajudar. Tenho 2 filhas da idade da sua. Não consigo imaginar. Helena olhou para ele com gratidão misturada com desespero. Por que você quer me ajudar? Não me conhece de nada. Porque é o certo a fazer. E porque se fosse minha filha, eu ia querer que alguém ajudasse. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, só o barulho da chuva no teto do carro e os carros passando pela marginal. Helena finalmente falou. Meu celular tem gravador. Talvez se eu voltasse... Não. Marcelo foi categórico. Muito perigoso. Se ele desconfiar de alguma coisa... Então como? Deixa eu falar com meu primo primeiro. Vamos ver o que ele aconselha. Helena olhou para o relógio no painel do carro. Meu voo é às 6 da manhã. Cancela. Pelo menos por enquanto. E se não der certo? E se vai dar certo? Tem que dar. Marcelo ligou para o primo, mesmo sendo quase meia-noite. Explicou a situação brevemente. O promotor, mesmo sonolento, ficou alerta imediatamente. Traz ela aqui em casa agora. Vamos conversar. A casa do primo de Marcelo ficava em Santo André. Durante o trajeto, Helena contou mais detalhes.
Roberto era delegado há 15 anos, respeitado na corporação, com fama de íntegro. Por isso mesmo, ninguém suspeitaria dele. Ele sempre foi controlador, possessivo, mas eu pensava que era apenas ciúme. Há quanto tempo começou? Marcelo hesitou na pergunta. Não sei ao certo. Minha filha começou a ter pesadelos há uns 6 meses. Não queria mais ficar sozinha com o pai, mas eu achei que era fase. Helena bateu a mão na testa. Como eu pude ser tão cega? Você não podia saber. Esses casos são assim mesmo. A família é sempre a última a perceber. Minha bebê, será que ela vai se recuperar? Vai sim. Criança é resistente e com acompanhamento psicológico. Marcelo tentou consolá-la, mas ele mesmo estava abalado. Chegaram à casa do promotor às 2 da manhã. Dr. Eduardo, primo de Marcelo, os recebeu de roupão, mas completamente desperto. Era um homem sério, de uns 45 anos, que há 15 anos lidava com casos similares. Ouviu Helena com atenção, fazendo perguntas pontuais. Helena, entendo sua situação, mas fugir não é a solução. Esse homem precisa ser parado. Mas como? Quem vai acreditar em mim? O importante não é quem acredita, é a prova que temos. E pelo que você descreveu, há várias evidências circunstanciais. Dr. Eduardo explicou o procedimento. Primeiro, sua filha precisa ser ouvida por uma psicóloga especializada. Crianças dessa idade não inventam esse tipo de coisa e há formas de identificar se ela está falando a verdade. E se ela não quiser falar, ela vai falar. Quando se sentirem seguras, elas falam. Segundo, vamos solicitar exame de corpo de delito. Mesmo que não haja sinais visíveis recentes, pode haver evidências. Helena ficou pálida. Minha filha vai ter que passar por isso? É necessário, mas será feito com todo cuidado por profissionais especializados. Terceiro, vamos investigar se há outras vítimas. Pedófilos raramente se limitam a uma criança. Pode haver casos anteriores ou paralelos. E quanto ao fato dele ser delegado? Isso complica, mas não impossibilita. Vamos acionar a Corregedoria da Polícia Civil e o Ministério Público. Dr. Eduardo foi claro. Não vou mentir, será um processo difícil, mas temos chances reais de conseguir a condenação. E, mais importante, sua filha ficará protegida durante todo o processo. Helena chorou novamente, mas agora eram lágrimas de alívio misturadas com medo. E se ele descobrir que eu procurei ajuda? Vamos pedir medida protetiva urgente. Você e sua filha ficarão em local seguro até a prisão dele. Prisão? Helena não conseguia acreditar. Se tivermos as provas que eu acho que vamos ter, ele será preso preventivamente. Casos assim são prioridade absoluta. Marcelo, que estava ouvindo tudo em silêncio, sentiu uma satisfação profunda. Amanheceu. Helena cancelou o voo e ligou para a mãe, dizendo que haveria uma mudança de planos. Dr. Eduardo já estava articulando os primeiros passos. Contato com a vara da infância, agendamento da avaliação psicológica, preparação da representação criminal. Marcelo não dormiu, nada, mas não se importava. Pela primeira vez em muito tempo, sentia que estava fazendo algo realmente importante. Helena, você vai ficar onde hoje? Não sei. Hotel, talvez? De jeito nenhum. Você vai ficar na minha casa. Minha esposa já sabe de tudo. Ela insistiu. A família de Marcelo recebeu Helena como se fosse parente. Sua esposa, Carla, preparou café da manhã reforçado e um quarto para ela descansar. Você fez a coisa certa, disse Carla. Sua filha vai ficar orgulhosa da mãe que tem. 3 dias depois, Helena trouxe a filha para a avaliação. A menina Isabela era uma criança linda, mas tinha um olhar triste, maduro demais para a idade. Durante a conversa com a psicóloga, confirmou tudo que Helena suspeitava. Os abusos aconteciam há mais de um ano. O exame médico encontrou evidências físicas sutis, mas inequívocas. Dr. Eduardo entrou com a denúncia formal e pediu a prisão preventiva de Roberto.
A operação foi deflagrada numa quinta-feira de manhã. Roberto foi preso em casa completamente surpreso. A prisão de um delegado por abuso infantil virou manchete em todos os jornais. Durante a investigação, apareceram mais 2 vítimas, enteadas de casamentos anteriores que nunca haviam tido coragem de denunciar. O caso ficou irrefutável. Roberto tentou usar seus contatos para reverter a situação, mas a repercussão do caso na mídia tornou isso impossível. Foi afastado da corporação e 6 meses depois condenado a 20 anos de prisão em regime fechado. Helena conseguiu um emprego melhor, numa ONG que ajuda mulheres em situação de violência. Isabela faz terapia 2 vezes por semana e, aos poucos, voltou a sorrir. Elas moram numa casa pequena, mas cheia de paz e segurança. Marcelo e sua família se tornaram como uma segunda família para Helena e Isabela. Nos finais de semana, fazem churrascos juntos e as crianças brincam no quintal. "Você salvou nossa vida", Helena sempre diz para Marcelo. "Vocês salvaram a de vocês, eu só dei uma carona." 1 ano depois, Marcelo recebeu um prêmio da prefeitura como cidadão do ano por sua atitude. No discurso ele disse: "Às vezes a diferença entre o bem e o mal está numa simples escolha: parar o carro e perguntar se alguém precisa de ajuda." Helena estava na plateia, aplaudindo com lágrimas nos olhos. Ao lado dela, Isabela sorria. Um sorriso verdadeiro, de criança que voltou a confiar no mundo. E Marcelo pensou que, de todas as corridas que já havia feito, aquela foi a única que realmente o levou aonde precisava chegar. Hoje, Dr. Eduardo usa o caso como exemplo em palestras sobre proteção infantil. Marcelo voltou a trabalhar numa metalúrgica, mas ainda dirige aos finais de semana, agora por prazer, não por necessidade. E sempre que vê alguém em apuros na estrada, para ajudar. Porque às vezes uma única atitude pode mudar não apenas uma vida, mas quebrar um ciclo inteiro de dor e sofrimento. E transformar um encontro casual numa madrugada chuvosa na história mais importante que alguém já viveu. A moral dessa história é simples. Nunca subestime o poder de estender a mão para quem precisa. Você pode ser o anjo que alguém estava esperando, mesmo sem saber.